Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Professora Ana Flávia. Calma, não precisa se assustar. Sou eu mesma. A partir dessa semana, as nossas aulas de filosofia e história também vão ser comigo. Então, vocês vão me ver muito no decorrer dessas semanas. Porque além de geografia, também história e filosofia. Exatamente. E aí, estão preparados para a nossa aula de hoje? Estão? Podemos começar? E aí? Sim? Posso mesmo, né? Então, iniciando o nosso conteúdo, o assunto que vamos estudar na aula de filosofia é o estoicismo. Vai lá, professora, que nome estranho é esse? Calma que a gente vai compreender. Essa palavra está muito relacionada com a interpretação, o questionamento e a reflexão sobre os nossos passos, sobre os nossos pensamentos, sobre nossas ações. Então, vamos entender realmente o que é esse estoicismo dentro de uma questão filosófica. Vamos lá. Então, nós temos aqui a introdução, o que significa, o processo histórico do que aconteceu, de como ele surgiu. Então, identificando na tela, nós temos o estoicismo foi fortemente influenciado pelos ensinamentos de dois filósofos. Quem foram esses dois filósofos? Sócrates e Heráclito. Qual a visão deles? Tanto Sócrates como Heráclito, eles acreditavam numa influência, ou seja, num pensamento e numa força das nossas ações, das nossas ideias, do movimento que a gente realizava. O estoicismo, ele é predominantemente uma filosofia da ética pessoal, ou seja, a nossa postura, o nosso movimento, o nosso comportamento, pensamento, ações, ele está formado por um sistema de lógica e suas visões sobre o mundo natural. Que ações são essas, mais uma vez? Nossos pensamentos, postura, atitudes, ideais, comportamento com o outro. Então, a gente vai entender que forma ética pessoal é essa. Observe. De acordo com seus ensinamentos como seres sociais, o caminho para a felicidade dos seres humanos reside na aceitação do momento presente como ele se apresenta. O que isso significa? Você aceitar aquilo que está lhe acontecendo, sem julgar o próximo, sem acusar o próximo, sem encontrar uma pessoa para ser culpada por aquilo que lhe aconteceu. Pelo contrário, os nossos desejos por prazer e de aversão pela dor, pelo uso da nossa mente, para entender o mundo à nossa volta, ou seja, do nosso modo, fazer parte de uns planos com relação à natureza, plano de trabalho, cooperação e os demais, devem ser tratados com respeito e justiça. Professora, não compreendi. Vou explicar. Todas as nossas ações, elas têm reações, ou seja, tudo que a gente faz pode causar danos ou não a alguém. E quando isso ocorre, você tem que ter a cabeça com firmeza, o pensamento correto e não julgar o outro por algo que pode estar lhe acontecendo. Você tem que procurar o seu espírito de justiça, mas de forma concreta, com respeito ao outro, com respeito ao próximo. Você nunca julgar, nunca condenar antes de saber o que realmente aconteceu, como aconteceu e o que levou a acontecer. Em vez de ocorrer esse julgamento, você estender a mão, você ser solidário ao outro. Então, o nosso ponto de estoicismo é exatamente isso. É você refletir e não julgar, e sim estender a mão e ser próximo daqueles que necessitam de você, daqueles que muitas vezes não precisam nada mais do que uma palavra amiga, ou seja, um ombro amigo. Precisa apenas de alguém do seu lado para lhe ouvir,
para lhe amparar. E aqui podemos observar o quê? Que embora o pensamento estoico expusesse uma cosmologia elaborada, a filosofia estoica ela era uma guia de conduta para a nossa vida. Mais uma vez, a filosofia do estoicismo, ou seja, a estoica, é um guia, é um manual para a nossa questão de comportamento com o outro, ou seja, a parceria humana, a parceria com o outro. Não só a questão de família, ou seja, marido e mulher, irmãos, pai e mãe, mas amigos. Os amigos também a gente pode associar a uma conduta familiar. Aí aqui nós temos em destaque a grande filosofia, a grande reflexão. O homem deve viver em harmonia com a natureza. Quando se usa essa questão de relação homem-natureza, a gente pode associar muita coisa ao nosso desenvolvimento social, econômico. Por quê? A partir do momento que a gente modifica a natureza, a gente modifica um espaço, você está prejudicando a natureza para o seu bem-estar. Então, você está causando um mal a ela. Então, a partir do momento que você causa um mal, você está agindo com atos de violência. Não é com a pessoa física, mas é com a natureza. E a harmonia que a gente tem que ter junto com ela, por quê? Para a nossa sobrevivência, a gente depende também da natureza. Então, tem que estar interligada, tem que estar associada. Uma tem que estar cuidando da outra. De que forma? Para quem não está compreendendo. A partir do momento que você desmata toda uma área, que você polui, que você queima uma área ambiental, ou seja, a natureza, tudo que você está fazendo ali de forma negativa, ela vai retornar para você. E esse retorno não vai ser positivo, vai ser também negativo. De que forma? Se você desmatou próximo de um rio, quando tiver as cheias, como a gente costuma dizer, o rio começar a encher, quando começar a chover muito forte, as águas dos rios vão transbordar e elas vão invadir o quê? As casas. Por que vão chegar até as casas? Porque a natureza que estava ao redor daquele rio era uma forma de proteção para impedir que aquelas águas ultrapassassem e chegassem às casas mais distantes. Mas quando se começa a ter a ambição de crescer economicamente, de se desenvolver e explorar nossas terras, muitas dessas pessoas elas não pensam na questão ambiental, ou seja, na lei do retorno, como a gente disse, porque tudo que vai, um dia volta. Aqui embaixo nós temos o seguinte: a busca da vida humana em harmonia está com a natureza implicava em qualquer razão que a gente vê existir. Não compreendi, professora, que a nossa razão, o nosso pensamento, tudo que a gente faz, a gente sabe se é certo ou se é errado. Então, com a sua decisão, você vai saber se aquilo vai lhe causar prejuízo ou não, se aquilo vai ter o retorno ou não. E nesse momento, eu tenho 3 frases de reflexão para vocês. Quando eu digo reflexão, é que vocês têm que entender o que elas querem lhe dizer. E a partir daí desenvolver uma opinião, ou seja, a sua interpretação. A nossa primeira frase fala o seguinte, lembrando a vocês que tudo com base na filosofia do estoicismo, tá? Não são frases soltas, são frases relacionadas com o nosso conteúdo. A nossa primeira frase, ela fala o seguinte: o bem mais elevado é uma vida virtuosa. E aí, o que é essa vida virtuosa? Conseguem compreender essa palavra? Quando a gente fala de virtuosa, é aquela pessoa que tem uma vida que não vive no mundo do pecado, que respeita as pessoas, ajuda o próximo, pensa no bem-estar do outro, procura fazer o certo,
Não tenta se dar bem em cima do outro, ou seja, não tenta passar a perna no outro. Ele é solidário, ele vive sempre feliz, ele tenta fazer com que as pessoas que estejam ao seu redor também fiquem felizes. Então, essa é a nossa primeira frase. A segunda, a virtude somente já e felicidade. Isso quer dizer o quê? Que a nossa virtude com relação ao nosso comportamento, a essas ações que eu falei para vocês, ela só pode nos trazer felicidade. Porque se eu ajudo o próximo, se eu estendo a mão para ele, se eu sou grato a tudo de bom que me acontece, se eu tenho tudo que eu desejo, tudo que eu sonho, e as pessoas que estão ao meu redor também têm e vivem da mesma situação que eu, ou seja, vivem bem, então nessa visão eu só posso estar feliz, eu só posso ter a felicidade na minha vida. Se eu estou vivendo muito bem, tem uma pessoas que estão ao meu redor que me amam, as pessoas que eu gosto estão perto de mim, essas pessoas elas estão todas bem, por que eu vou estar triste? Então não tem sentido. A partir do momento que se tem o positivo ao seu lado, a partir do momento que se tem as ações boas, que você tem a razão, o pensamento e a ação de forma concreta, de forma certa, junto com ela vai vir o quê? A felicidade. Nossa terceira frase. A virtude é sua própria recompensa e não possuí-la já é uma punição entre si. Olha só, a virtude é você demonstrar para o outro tudo de bom que você tem. Quando eu digo tudo de bom, é você sempre procurar sorrir para as pessoas, você estender a mão quando um amigo ou alguém que até mesmo você não conhece está precisando de ajuda. E quando você ajudar, não esperar receber algo em troca. Você ajudar porque você está fazendo aquilo de uma boa ação, de coração. Porque a partir do momento que a gente ajuda alguém, que você estende a mão para o outro esperando receber algo em troca, então você não está ajudando de coração. Você está ajudando já no pensamento de se dar bem em cima daquela pessoa. E aí, ao ter esse pensamento, ao ter essa atitude, você não tem uma virtude, ou seja, você não está demonstrando o lado bom para as pessoas. Então, cuidado com essas ações, com esses pensamentos de forma negativa, que muitas vezes podem acabar escondendo o seu lado bom, escondendo aquilo que você tem de bom para oferecer ao outro. E diante desses três pensamentos, dessa visão de sempre procurar fazer o bem, a sua vida ela deve ser governada pela razão, ou seja, você tem que sempre procurar pensar e agir com a certeza de que você está fazendo certo. O bem deve ser encontrado por cada homem dentro dele mesmo. Então, você tem que encontrar dentro de você o seu lado bom. Não é a outra pessoa chegar para você e dizer: olha, eu acho que você é legal. Olha, eu acho que você é uma pessoa solidária. Não, não é o outro que tem que achar e que tem que encontrar isso em você. É você que tem que demonstrar para o outro. E aquela pessoa que está ali observando, que está ali vendo, ela vai olhar para você sempre como uma pessoa positiva, como uma pessoa que sempre está ali, ó, para ajudar quando precisa, está ali para qualquer momento para compartilhar uma felicidade. Então, sim, a gente tem que sempre demonstrar o nosso lado bom para as pessoas. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque o nosso mundo ele está conturbado, estamos cheios de problemas, cheios de situações para resolver. Mas a gente não pode deixar essas dificuldades e esses problemas passarem por cima das nossas ações positivas, passarem por cima dos nossos sentimentos bons. Então, sim, se o seu colega ele está precisando de ajuda e você pode ajudar, estenda a mão, ofereça ajuda. Não precisa você esperar o colega pedir, eu estou precisando disso. Não, se você pode ajudar e você quer ajudar, estenda sua mão, mostre o seu lado bom, mostre o quanto você
pode ser útil para aquela pessoa. E aí, aquela pessoa que você está ajudando, em algum momento da vida dela, não vai, às vezes é de imediato, outras vezes demora, mas não importa, em algum momento ela vai reconhecer aquilo que você fez por ela. E quando eu falo de reconhecer, não é lhe dar um presente, não é, comprar algo para você. Muitas vezes, só a palavra, uma única palavra, já é o reconhecimento. E que palavra é essa? Obrigada. O obrigada que a pessoa retribui a você é de coração. Então, a sua ação tem que ser sempre pensando no bem, sempre pensando no melhor e não pensando em receber algo em troca, porque aí você não está pensando no bem, você não está agindo bem, você está agindo pensando numa recompensa. E essa recompensa muitas vezes não é a recompensa de coração, não é a recompensa de alma. E aí, diante de todas essas nossas situações, nós temos alguns questionamentos que muitas vezes as pessoas falam e não entendem que a sua fala pode prejudicar ou pode causar um mal. Então, nós temos dois pontos de vista. Qual é o primeiro? O que está sobre nosso controle e o que não está sobre o nosso controle. Bem, o que está sob o nosso controle é as nossas opiniões, o que a gente pensa, a forma como a gente fala. Então, a gente tem que ter, bastante atenção com isso. Aqui embaixo na tela temos o seguinte, não está sobre nosso controle a opinião das outras pessoas. Das outras pessoas não está sobre o nosso controle, mas a nossa opinião, sim, está sobre o nosso controle. Mais uma vez. O que eu penso e o que eu falo, eu posso controlar. Mas o que você pensa e o que você fala, eu não posso controlar. A única pessoa que pode é você. A nossa saúde, a nossa riqueza, a nossa posição social, a nossa reputação. Professor, o que é a reputação? É as pessoas falarem mal da gente por algo que a gente fez. Então, essas ações, elas não estão sob o nosso controle. Algumas podemos mudar, mas a gente só vai mudar se tiver uma ação positiva. Se for uma ação negativa, você não consegue mudar. E assim, é dessa forma que a filosofia do estoicismo, ela é indiferente a todas as coisas, porque a minha visão e a sua visão, elas podem ser iguais, mas ao mesmo tempo elas podem ser diferentes. O que cabe a cada um de nós é refletir, pensar e ver o que eu estou fazendo é o certo ou é o errado? Porque muitas vezes o que é certo para mim é errado para você e vice-versa. O que é certo para você pode ser errado para mim. Porque a filosofia do estoicismo, ela fala exatamente isso. É a nossa visão, é o nosso posicionamento, o nosso ponto de vista. Ou seja, tudo gira em torno do que a gente vê, interpreta e coloca em prática. E diante da introdução que a gente fez sobre a filosofia do estoicismo, agora a gente vai entender os três grandes pontos filósofos, que é a Sêneca, Epiteto e o Marco Aurélio. São os três grandes estoicos mais conhecidos. Quem são os estoicos? São os filósofos. Então, a gente vai entender agora o que cada um deles via e refletia. Acabamos de ver até o momento a introdução, de modo geral, o que a filosofia estoica quer dizer. A partir de agora, a gente vai ver a visão de três filósofos que fizeram parte do período do estoicismo. Então, nós temos aí na sua tela Sêneca, que é uma das três filósofos, ainda que rico, lembrava que seus seguidores, olha só a informação, ele era rico, era um filósofo rico,
Mas aí o que ele imaginava, o que ele refletia? Se o que você possui lhe parece insuficiente, então, ou ainda que possua o mundo, você será um miserável. Olha só, Sêneca era um filósofo rico, mas ele conseguiu compreender que, na sua visão, na sua reflexão, toda a sua riqueza era insuficiente para aquilo que ele almejava fazer. E aí o que ele almejava fazer? Ajudar o próximo, ser solidário, estender a mão sempre a quem estava precisando. Então, na visão dele, por mais que ele fosse rico, o seu dinheiro era insuficiente para ajudar o outro. Então, em alguns momentos, ele acabava se sentindo um miserável. O que é um miserável no ponto de vista dele? Que ele não conseguia ajudar todas as pessoas que ele queria e da forma que ele podia e que essas pessoas necessitavam. Sêneca também acreditava que toda a responsabilidade do homem se resume em um ato. Que ato é esse? Ter paciência com aquilo que temos que sofrer e a prudência com aquilo que temos de fazer. Olha só, recapitulando, Sêneca era um filósofo rico. Ele acreditava que todo o seu dinheiro não era suficiente para ajudar o povo, então ele se sentia miserável nesse ponto. Ele também acreditava no seu processo de reflexão, que a responsabilidade de tudo que acontecia com o homem era dele, e que o homem ele deveria ter paciência e refletir de que forma ele poderia resolver aquela situação, ou seja, sofrer e depois agir com relação a algo que lhe aconteceu. Então, nós temos aí, ó, ponto de reflexão. Eu devo ficar sofrendo, me martirizando, me lamentando, ou eu posso respirar fundo, enxugar as minhas lágrimas e procurar uma solução para os meus problemas? E aí, é um ponto de reflexão para vocês. Já o nosso segundo filósofo, Epiteto, ele pregava o quê? Ou seja, ele refletia o quê? Deixe que a morte e o desprezo estejam diariamente diante dos seus olhos. Melhor morrer de fome, isento de tristeza e medo, do que viver uma vida de perturbação. Refletindo sobre o que ele quis falar, o que ele quis mostrar para a sociedade. Que não adianta você ficar se lamentando, se martirizando. Se algo está para acontecer, deixe acontecer. Não sofra por antecedência. Espere primeiro acontecer, sofra depois que acontecer. A gente tem esse costume de sofrer, ó, antes que algo aconteça. Já começa a pensar como vai ser se aquilo acontecer. E muitas vezes nem vai acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão estudando para a prova. Vai ter a semana de prova, um exemplo. Antes da semana de prova, alguns alunos já ficam pensando, ai meu Deus do céu, eu vou tirar um 0, eu não vou tirar uma boa nota. Se eu tirar uma nota baixa, meu pai vai me deixar de castigo, minha mãe vai tirar o celular. Você já está sofrendo por antecedência. Então, o que é que você pode fazer? De acordo com o filósofo Epiteto. Pare, viva o presente. Aí, no caso, então, você tem que fazer o quê? Estudar e faça a prova. Depois que você receber a prova, aí você vai ver se a sua nota foi baixa ou não. Se foi baixa, aí vem a consequência. Agora sim você vai poder sofrer por ela. Se foi alta, você não vai precisar sofrer. Então, muitas vezes a gente sofre antecipadamente. E é isso que o filósofo Epiteto está falando na nossa aula de hoje. Então, continuando, já vimos sobre o filósofo Sêneca, o Epiteto, agora temos o nosso terceiro filósofo, que é o Marco Aurélio. O que ele fala? Não é tão sem sentimento quanto Epiteto parece ser. O que isso quer dizer? Que ele não é tão diferente do que o Epiteto pregava, ou seja,
ele tinha uma visão bem parecida. Ele tinha uma opinião e uma reflexão parecida com a de Epiteto. O que ele falava, Marco Aurélio? Não deixe fazer nenhuma diferença para ti, se tu és frio ou caloroso, se tu estás fazendo o teu dever. Lembra da questão? Lembra do exemplo da prova, da nota baixa? Se você estuda, então você não precisa sofrer por antecedência, porque a partir do momento que você estuda, consequentemente você vai tirar uma nota boa. Então não precisa você ficar se martirizando, sofrendo por antecedência. Ele também dizia o seguinte: não considere então a vida como uma coisa de qualquer valor, refletindo. A nossa vida, ela é algo mais valioso, mais importante que nós temos. Então, quando ele diz, não considere então a vida como uma coisa qualquer, que você não tem que comparar a sua vida com um objeto. Você não tem que comparar a sua vida com uma roupa. Por quê? A sua vida é o que você tem de mais valioso. E se você perder ela, não vai ter outra. Já uma roupa, um objeto, você tem como comprar um novo, você tem como comprar uma nova, você pode comprar de outra forma, você pode escolher outro modelo, mas a sua vida não. Você só tem ela é única. Então, Marco Aurélio está colocando esse ponto de reflexão para vocês. Então, para concluir a nossa aula de hoje, fazendo um resumo sobre o que a gente viu na filosofia do estoicismo e na visão dos três filósofos, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, resumindo, todos eles falam o que para você? Deixa eu mudar aqui a cor. Que o ser humano, ele tem que ter em sua vida paciência, resistência e fortaleza. Tem que ser forte, tem que ser paciente, tem que saber lidar com as situações, com os seus problemas, não sofrer por antecedência. Essas são as grandes virtudes de uma filosofia estoica. Quais são elas? Essas três, principalmente, são as três principais: paciência, resistência e fortaleza. E quando o homem mais precisar dessas virtudes, ele poderá se voltar para a calma sabedoria de Sêneca, nosso primeiro filósofo, para a dura admoestação de Epiteto, que é a resistência, ou para a elevada serenidade das meditações de Marco Aurélio, para renovar a sua coragem e força. A nossa terceira existência, a força, a fortaleza. Então, ó, os três filósofos, eles demonstraram no decorrer da nossa aula que o que importa para você é a sua vida, ele é o ponto mais importante, que você tem que ser forte, tem que ter paciência para as coisas que vão acontecer, não sofrer com antecedência, procurar ser justo com o outro, procurar ser solidário com o outro, procurar mostrar o seu lado bom, ou seja, sempre fazer o bem. E aqui a gente vai encerrando a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado do nosso assunto, filosofia, estoicismo, falando sobre a nossa questão de bem-estar, de viver bem com o outro e de fazer o bem. Qualquer dúvida que tiver, podem tirar no Class. Não esqueçam de realizar a atividade que vai estar proposta lá no Class, tá bom? Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula aí. Tchau, meu povo!